Este é um design evolutivo do nosso trem de força do motor XNADC, que estamos desenvolvendo há pouco mais de uma década. Enquanto o mundo corre em direção aos veículos elétricos, um engenheiro seguiu na direção oposta, não por nostalgia, não por negação, mas porque acreditava que algo fundamental tinha sido ignorado. Durante anos, Gary Way vem desenhando, usinando e testando uma ideia radical. Um motor a pistão redesenhado de dentro para fora, questionando premissas que os engenheiros deixaram de desafiar décadas atrás. O trabalho dele não é barulhento, não é chamativo, não implora por atenção. Ele simplesmente funciona, repensando em silêncio a máquina que impulsionou a civilização humana por mais de um século. E, se funcionar da maneira que ele acredita que pode, o motor WI pode trazer uma verdade incômoda, que mesmo em uma era dominada por baterias, a combustão ainda não terminou de contar a sua história. O velho problema. Para entender por que o motor WI é importante, precisamos olhar para a máquina que ele ousa questionar. O motor de combustão interna impulsiona carros, aeronaves e a indústria há mais de um século. No seu núcleo, um pistão se move para cima e para baixo dentro de um cilindro, impulsionado pela ignição da mistura de ar e combustível. Mas esse movimento vertical, por si só, não consegue girar as rodas. Por gerações, os engenheiros confiaram em um virabrequim conectado por uma biela para converter esse movimento em linha reta em rotação. É engenhoso, funciona, mas tem um custo. Como a biela se movimenta em arco, ela empurra o pistão lateralmente contra a parede do cilindro. Essa força lateral gera atrito. O atrito gera calor, o calor gera desgaste. Com o tempo, os anéis do pistão se deterioram, as paredes do cilindro ficam riscadas e os motores exigem lubrificação apenas para sobreviver. O próprio virabrequim acrescenta peso e complexidade, sendo um componente precisamente balanceado e submetido a estresse constante. Pequenas melhorias refinaram o projeto, mas o mecanismo básico quase não mudou. Muitos aceitam esses compromissos como inevitáveis, o preço de gerar potência. Gary Way olhou para o mesmo sistema e fez uma pergunta que poucos ainda ousavam fazer. E se a conversão do movimento em linha reta para a rotação não precisasse de todo esse peso, atrito e energia desperdiçada? A reinvenção radical de Gary Way. A resposta de Gary Way não surgiu como um esboço conceitual chamativo ou um protótipo futurista digno de ficção científica. Ela nasceu de uma ideia surpreendentemente simples. Em vez de usar um virabrequim e bielas, ele projetou um grande disco montado de forma excêntrica em um eixo principal. Um disco excêntrico. No motor WI, os pistões não se movem presos a bielas. Eles pressionam diretamente a borda externa desse disco giratório. Quando a combustão empurra o pistão para frente, ele pressiona a periferia do disco, o disco gira, o eixo principal rotaciona, a potência é transmitida, sem o mecanismo tradicional do virabrequim. A elegância está justamente no que deixa de existir, sem bielas, sem moentes deslocados no virabrequim, nada forçando o pistão lateralmente contra a parede do cilindro. Os pistões se movem em perfeito paralelismo, deslizando diretamente para cima e para baixo, sem inclinação ou carga lateral. Essa única mudança elimina uma das maiores fontes de atrito e desgaste em um motor convencional. Menos atrito significa menos calor significa maior eficiência e potencialmente maior vida útil do motor. O pesado e precisamente balanceado conjunto do virabrequim é substituído por uma estrutura rotativa mais simples, com menos peças móveis e menos pontos de falha. E isso não é apenas teoria. Way construiu seu protótipo usando cilindros e cabeçotes Honda disponíveis no mercado. Ele não projetou um motor que só funciona em simulação. Ele criou um motor que se encaixa nas realidades já conhecidas da fabricação. Onde a maioria dos engenheiros via um padrão imutável, Gary Way enxergou um trabalho inacabado e reconstruiu o próprio coração da combustão, dentro do motor WI. Abra a carcaça do motor WI e o que você encontra parece ao mesmo tempo familiar e discretamente radical. O protótipo é um boxer de 2 cilindros opostos horizontalmente, 2 pistões frente a frente, movendo-se em perfeita oposição.
Quando um pistão avança para dentro no tempo de potência, o outro se move para fora no tempo de escape. O resultado é um equilíbrio natural, aquele tipo de simetria mecânica que mantém as vibrações baixas e o funcionamento suave. Em vez de empurrar contra um pino de manivela, cada pistão pressiona um anel de rolamento que envolve o disco excêntrico. O anel em si não gira com o disco. Ele desliza sobre sua superfície, atuando como uma interface de baixo atrito entre a força do pistão e o conjunto rotativo. Esse projeto distribui a carga de maneira uniforme por uma área de superfície maior, reduzindo a concentração de tensões e aumentando a durabilidade. O atrito foi uma das principais batalhas de engenharia nos testes iniciais. Os primeiros protótipos revelaram um arrasto inesperado entre os pistões e o anel de rolamento. A solução foi sutil, mas poderosa: remodelar as superfícies de contato para criar uma cunha hidrodinâmica. Sob pressão, forma-se uma fina película de óleo autossustentável entre as superfícies em movimento, separando metal de metal. Em vez de contato abrasivo, há deslizamento, uma dança controlada e lubrificada sob a força da combustão. O resultado são pistões que se movem de forma reta e precisa, sem inclinação, sem carga lateral, sem o atrito agressivo que define os motores convencionais movidos a virabrequim. Mesmo em sua forma inicial, o motor WI se comporta com compostura mecânica. Ele vibra suavemente em vez de se esforçar. Isso não é apenas um layout diferente. É uma reinvenção do próprio movimento, de como a força flui, de como as superfícies interagem, de como a energia se transforma de explosão em rotação. E dentro dessa transformação está a promessa de algo mais leve, mais suave e potencialmente muito mais eficiente. Por que isso importa? No papel, as vantagens se acumulam rapidamente. Ao eliminar o virabrequim e as bielas, o motor WI reduz o atrito interno a uma fração do que os projetos tradicionais suportam. Menos atrito significa menos energia desperdiçada. Menos energia desperdiçada significa que uma parte maior da força da combustão do combustível realmente se transforma em movimento útil. O peso também diminui. O protótipo pesa cerca de 80 kg, mas consegue girar acima de 10.000 rotações por minuto. Para um motor de prova de conceito construído com componentes Honda disponíveis no mercado, isso não é apenas respeitável, é notável. Estima-se que produza cerca de 80 cavalos de potência em sua forma atual, sem estar ajustado como uma unidade de alto desempenho. Essa combinação, baixo peso, capacidade de alta rotação, arrasto interno reduzido, abre portas. Um conjunto rotativo mais leve responde mais rápido aos comandos do acelerador. A aceleração fica mais ágil, a eficiência melhora. O motor não luta contra si mesmo internamente antes de entregar potência para fora. E talvez o mais importante, isso não é uma máquina exótica restrita a laboratório. O uso de componentes de fabricação já conhecidos significa que o conceito pode se integrar aos métodos de produção existentes sem exigir uma reinvenção industrial completa. Essa praticidade chamou a atenção de engenheiros de empresas como a Honda, a Ford e grandes montadoras chinesas. O motor WI não afirma que vai derrubar os veículos elétricos. Ele sugere evolução, não extinção. Em um mundo que presume que a combustão já atingiu seu limite, esse projeto argumenta silenciosamente que a história pode não ter acabado, apenas sido reescrita. Aplicações além dos carros. Imagine o motor WI não como o coração de um sedã tradicional, mas como algo mais estratégico. Um de seus papéis mais promissores é como extensor de autonomia em sistemas híbridos, um gerador compacto a gasolina que entra em funcionamento apenas quando necessário, acelerando para recarregar a bateria de um veículo elétrico em trechos longos de estrada. Leve, equilibrado e com baixo atrito, ele se encaixa naturalmente nessa missão. Como o projeto é compacto e mecanicamente simples, ele se adapta bem a veículos de nicho em que peso e durabilidade importam mais do que força bruta. Gary Way já imaginou substituí-lo pelo pesado motor boxer 4 cilindros de um Volkswagen Beetle clássico, preservando o caráter de cilindros horizontalmente opostos e, ao mesmo tempo, melhorando a eficiência. Ele poderia equipar buggies de dunas, máquinas off-road especializadas ou até aplicações em aeronaves leves,
onde funcionamento suave e menor estresse mecânico são essenciais. Também existe a possibilidade de combustíveis alternativos. O processo de combustão do motor WI poderia ser adaptado para hidrogênio, abrindo caminho para emissões mais baixas, sem abrir mão das vantagens mecânicas do seu sistema de disco excêntrico. Essa flexibilidade é importante em um mundo que experimenta múltiplas transições energéticas ao mesmo tempo. Em cada um desses casos, o motor não tenta competir diretamente com enormes pacotes de baterias. Em vez disso, ele se posiciona como uma ferramenta precisa, eficiente, compacta e mecanicamente equilibrada. A proposta deixa de ser substituir a energia elétrica e passa a ser complementá-la. E nesse papel complementar, o motor WI pode expandir silenciosamente sua influência muito além de uma única categoria de veículo. Os desafios. Apesar de toda a sua elegância mecânica, o motor WI ainda enfrenta a dura realidade da comprovação. Um protótipo funcional é uma coisa, um motor pronto para a produção é outra completamente diferente. Testes extensivos em dinamômetro ainda são necessários para validar sua real potência, eficiência de combustível, perfil de emissões e confiabilidade a longo prazo sob carga contínua. Motores modernos precisam atender a normas regulatórias rigorosas de ruído, poluição e segurança. Superar esses critérios exige ciclos de desenvolvimento intensos e investimento financeiro significativo. O motor WI já demonstrou que funciona e alcança altas rotações, mas resistir a milhares de horas de testes de durabilidade é um desafio totalmente diferente. Ampliar a produção traz outro obstáculo. Embora o projeto possa utilizar técnicas de fabricação já existentes e componentes disponíveis no mercado, ainda são necessárias novas ferramentas, coordenação com fornecedores e investimento de capital. Esses passos exigem confiança da indústria, e a confiança normalmente vem depois da viabilidade comercial comprovada. O financiamento continua limitado. Gary Way e sua pequena equipe têm financiado o desenvolvimento em grande parte por conta própria, movidos pela convicção, não pelo apoio corporativo. É um projeto de paixão no sentido mais verdadeiro, sustentado pela persistência e pela crença na engenharia. Para que o motor WI vá além de uma inovação de oficina, será preciso mais do que promessa mecânica. Será necessário parceria, investimento e uma empresa disposta a assumir um risco calculado em um projeto que desafia um século de convenções. O panorama maior. Dê um passo para trás, saindo do chão da oficina, e o motor WI se transforma em algo maior do que um simples experimento mecânico. Ele se torna uma pergunta. Em uma era dominada por manchetes sobre eletrificação e avanços em baterias, será que realmente esgotamos o potencial da combustão ou apenas decidimos que ela estava acabada? Críticos afirmam que os veículos elétricos representam o futuro inevitável. Ainda assim, Gary Way aponta para complexidades que raramente ganham destaque: o impacto ambiental da mineração de terras raras, a enorme quantidade de energia necessária para fabricar grandes pacotes de baterias, o desafio de reciclá-las em larga escala no longo prazo. O progresso, segundo ele, raramente é simples. O motor WI não nega o avanço da energia elétrica. Em vez disso, propõe um caminho intermediário. Combinado a um motor elétrico em um sistema híbrido, um pequeno e eficiente motor a combustão poderia oferecer maior autonomia sem o peso de baterias gigantescas. Em regiões remotas, mercados em desenvolvimento ou aplicações especializadas, esse equilíbrio pode se mostrar mais prático do que a eletrificação total. Também existe algo menos mensurável, mas profundamente humano em jogo. Motores não são apenas máquinas, eles têm textura, ritmo, som. Para muitos, representam conexão, vozes mecânicas que vibram, respondem e evoluem. O motor WI preserva esse envolvimento enquanto aprimora o mecanismo por trás dele. Seja tornando-se uma solução de nicho ou provocando uma mudança mais ampla, o motor WI é a prova de que inovar nem sempre significa substituir. Às vezes, significa reinventar o que já existe e descobrir que até uma ideia centenária ainda pode acelerar rumo ao futuro. Se você se fascina por ideias ousadas de engenharia que desafiam o status quo, isso é apenas o começo. O motor WI nos lembra que a inovação nem sempre grita. Às vezes, ela reescreve as regras em silêncio. Se você gostou desta análise sobre reinvenção mecânica, não deixe de curtir
curtir o vídeo, compartilhar com alguém que ama engenharia inteligente e se inscrever no canal para mais histórias onde tecnologia, risco e visão se encontram. Porque o futuro não é construído seguindo a estrada, ele é construído ao redesenhá-la.